Oi, gente. Lula está sendo diplomado e Alckmin, estão sendo diplomados como presidente e vice-presidente eleitos. Mas na cerimônia da diplomação, o Alexandre de Moraes disse que os golpistas, que os grupos que promoveram ataques à democracia brasileira serão responsabilizados. Esse pessoal vai ser punido. E isso é muito importante. Eu vou ler para vocês a fala do Alexandre de Moraes, porque, de fato, a falta de punição no Brasil, especialmente quando esse tipo de coisa acontece, é um convite a acontecer de novo. E a punição seria uma forma de tentar amenizar a possibilidade disso voltar a se repetir. Aliás, eu tenho uma análise de que nós tivemos, Estamos nos livrando já do Bolsonaro. Que bom falar que o Bolsonaro está indo embora. Mas o Bolsonaro, nós tivemos o Bolsonaro nesses últimos 4 anos e ainda, enfim, ele ainda está lá, em grande parte por causa da falta de punição aos criminosos da ditadura militar, aos generais e àqueles que realizaram crimes contra a humanidade durante o período da ditadura militar. Se aquele pessoal todo tivesse sido punido com julgamentos públicos, com cobertura da imprensa, um adorador de torturador como Bolsonaro, que admira o Ustra, não teria sido eleito presidente do Brasil. Eu vou desenvolver mais sobre isso nesse vídeo. Mas vamos aqui a fala do Alexandre de Moraes. Olha só o que ele disse. Essa diplomação atesta a vitória plena e incontestável da democracia contra os ataques antidemocráticos, desinformação e contra o discurso de ódio proferido por diversos grupos que, identificados, garanto, serão responsabilizados para que isso não retorne, nas próximas eleições. Ele afirmou também que a Justiça Eleitoral se preparou para combater ataques contra a democracia e covardes violências contra integrantes do Poder Judiciário. E o presidente do TSE afirmou ainda que, ao longo do processo eleitoral, extremistas, criminosos, milícias digitais disseminaram desinformação e atacaram a imprensa e a Justiça Eleitoral e seus integrantes. Os extremistas criminosos atacam a mídia tradicional para, desacreditando-a, substituir o livre debate de ideias garantido pela liberdade de expressão, pela liberdade de imprensa, por suas mentiras autoritárias e discriminatórias. Coube à Justiça Eleitoral estudar, planejar e se preparar para atuar de maneira séria e firme no sentido de impedir que a desinformação maculasse a liberdade de escolha das eleitoras e eleitores e a lisura do pleito eleitoral. Isso aqui é muito importante. Eu vou refletir aqui com vocês, tendo como pano de fundo aquela bela imagem ali do Lula recebendo do Alexandre de Moraes. Quero até perguntar se vocês gostam desse tipo de cenário, com os livros ali embaixo e a imagem ali, recebendo a diplomação e o Brasil voltando a uma certa normalidade institucional, não com os negacionistas e não com esses que atentam contra a democracia brasileira. O próprio Bolsonaro, nesse ano, disse durante o 7 de setembro que 1964 poderia voltar a acontecer, ameaçando um golpe militar. E recentemente, o Bolsonaro sugeriu que dependeria da população e dos militares fazer alguma coisa. Então, o golpismo do Bolsonaro é evidente. Mas por que esse golpismo não motivou a população brasileira em 2018 a rejeitar o Bolsonaro? Por que ele foi tolerado? Os motivos para isso são vários. Tem, por exemplo, o fato do Bolsonaro ter sido adotado pelos oligarcas desse país. Eu costumo dizer os oligarcas tanto do agronegócio quanto os oligarcas do mercado financeiro. Esses oligarcas, esses membros do grande capital brasileiro, adotaram Bolsonaro para poder implementar uma agenda ainda mais favorável a eles, aos ricos desse país, e menos favorável à classe trabalhadora desse país. A partir do momento que os oligarcas adotaram o Bolsonaro, eles usaram da mídia para transformar a escolha entre Bolsonaro e Haddad em uma escolha muito difícil, como disse o Estadão, querendo sempre minimizar a adoração do Bolsonaro pela ditadura militar, querendo minimizar o negacionismo científico existente entre os aliados do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, que ameaçou tirar o Brasil
do Acordo de Paris e que indicou para cargos chaves gente que nega o aquecimento global, nega a mudança climática. Tudo para implementar uma agenda econômica que aprofundasse as reformas contrárias à classe trabalhadora. E é por isso que depois da reforma trabalhista do governo Temer, veio a reforma previdenciária que acabou com a aposentadoria dos mais pobres. Porque depois dessa reforma da Previdência, um pobre que queira se aposentar vai ter que trabalhar, já que em média deixa de contribuir por 8 anos, vai ter que trabalhar até os 83 anos de idade. E a maioria dos pobres não chega até 83 anos de idade. O que significa que a maioria dos pobres não vai se aposentar. Porque se a aposentadoria é com 75 e, em média, a população da classe trabalhadora deixa de contribuir por 8 anos, teria que trabalhar até os 83. E a expectativa de vida não chega a 83 entre os mais pobres. Mas por que isso foi aprovado? Isso foi aprovado para servir aos interesses dos oligarcas do mercado e os oligarcas do agronegócio que querem espremer a classe trabalhadora. Ora, mas tudo isso aconteceu em grande medida no Brasil e é muito menos provável de acontecer num país como a Argentina, porque a Argentina teve o que o Brasil não teve, dos julgamentos públicos, do momento em que os generais e que aqueles que da ditadura militar que torturaram, que assassinaram, que cometeram crimes promovidos com o uso do poder do Estado. Lá na Argentina, esse pessoal, não todos, mas os líderes, os principais figuras, foram presas, foram processados e foram presos. É por isso que lá uma figura estilo Bolsonaro dificilmente seria eleita. No Brasil, não. No Brasil, nós tivemos anistia. E é por isso que agora, depois desses atos antidemocráticos, depois desses criminosos fechando rodovias, depois desse pessoal prejudicando a vida das pessoas e ameaçando a democracia brasileira, não pode ter anistia como teve no passado. Porque se esse povo for anistiado, se esse povo não for punido, não for responsabilizado pelos seus crimes, eles vão fazer de novo. E vão fazer de forma mais perigosa, vão se sentir autorizados a fazer isso. E é por isso que é fundamental que eles sejam punidos, que eles sejam responsabilizados pelos seus crimes, inclusive o Bolsonaro, pelos diversos crimes ameaçando a democracia e outros. Na pandemia e os crimes envolvendo inclusive dinheiro público, com os escândalos de corrupção da Covaxin, do Ministério da Educação, com barras de ouro e outras coisas más, e também com o roubo com funcionários fantasmas e imóveis pagos com dinheiro vivo, para a ocultação da origem do dinheiro. Né? Um dinheiro que a gente sabe que todos os indícios sinalizam que foi de corrupção. Não pode ter anistia. E é por isso que essa fala do Alexandre de Moraes é importante, e é por isso que é tão importante que Lula, logo no início do governo, retire, como ele prometeu, o sigilo de 100 anos e, ao colocar o Flávio Dino como ministro da Justiça, permita que as instituições investiguem e punam essas pessoas. Golpistas não podem passar. Não passaram. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro, apoiador do canal. Quem sabe faz um dos nossos cursos e deixe no comentário se vocês gostam dessa ideia de eu colocar na televisão uma imagem que tem a ver com o tema do vídeo. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.